Olá! Hoje vamos descobrir como é que podemos controlar as temperaturas no alojamento dos nossos animais. Existem algumas espécies para as quais é essencial manter as temperaturas adequadas de forma rigorosa. Os répteis como as tartarugas, lagartos e cobras são os exemplos mais comuns dessa necessidade, mas também para alguns mamíferos como os ouriços e para algumas aves, especialmente em bebés, também é necessário manter a temperatura controlada. Para o fazer, precisamos de um método para controlar essas temperaturas. O método de controle de temperatura ideal pode variar de acordo com a espécie, fase da vida, o tipo de alojamento e alguns outros fatores. De qualquer forma, vamos falar um pouco sobre algumas opções para controle de temperatura. Primeira, incubadora com termostato. No fundo é uma caixa que aquece a uma temperatura previamente definida. As incubadoras são indicadas para a maioria das aves recém-nascidas e também são uma opção adequada para alguns répteis na primeira fase das suas vidas, bem como para a incubação de ovos. É importante que seja uma incubadora de qualidade para que possamos confiar no seu controlo autónomo da temperatura que nós escolhemos, através do seu termostato integrado. Existe a possibilidade de criar incubadoras caseiras, mas para isso é necessário estudo e rigor na construção e na monitorização. Segundo, termómetros. Estes são clássicos, toda a gente conhece, mas é importante esclarecer que não são todos iguais. E começo já por dizer que os termómetros para medir a temperatura corporal não são indicados para medir temperaturas ambiente, que no fundo é aquilo que nós medimos quando estamos a tentar controlar a temperatura no alojamento dos nossos animais. Os termómetros para medir a temperatura corporal têm um intervalo de temperaturas pré-definido que não é aplicável para aquilo que pretendemos. Dentro dos termómetros para medir as temperaturas ambiente, existem analógicos e digitais. Os termómetros analógicos são aqueles com uma barrinha que sobe e desce. Antigamente eram de mercúrio, o que é totalmente desaconselhado porque há risco de toxicidade, ou então com um ponteiro que vai indicando a temperatura. São pouco rigorosos, eu não recomendo que utilizem termómetros deste tipo. Os termómetros digitais podem ser com sonda ou de infravermelhos. O termómetro digital com sonda são termómetros que têm um mostrador digital e uma sonda metálica que é colocada no local exato onde queremos medir a temperatura. É uma opção fiável e económica. Podemos avaliar a temperatura nos vários locais do terrário e, posteriormente, ajustar os equipamentos de aquecimento em função da temperatura que está. Podemos ter apenas um e vamos trocando o sítio onde o colocamos, ou podemos ter vários em simultâneo com sondas em diferentes locais, por exemplo, na zona quente e na zona fria. O termómetro digital de infravermelhos também tem mostrador digital, mas fazem a leitura da temperatura para o local onde estamos a apontar, à distância. Podem ser usados para os mesmos efeitos que os de sonda. Eu pessoalmente gosto muito deles para avaliação rápida, especialmente em grandes coleções de animais, porque dá para apontar e vermos a temperatura em cada local. E também o podemos usar como double check, ou seja, para verificar periodicamente temperaturas que já estão a ser controladas de outras formas. Terceiro, termostato de aquário. À semelhança das incubadoras, são equipamentos de aquecimento. Eles consistem numa resistência que é colocada dentro da água para aquecer. Tendo um termostato integrado que faz com que a sua resistência ligue ou desligue em função da temperatura. É adequado para utilizar em aquários, seja de peixes, seja de tartarugas. É essencial terem atenção que o termostato, se não for adequado à quantidade que pretendemos aquecer, pode não conseguir aquecer a água à temperatura para a qual foi programado. 4. Termostatos. Estes são equipamentos aos quais se ligam os nossos aparelhos de aquecimento, sejam eles tapetes ou cabos de aquecimento, lâmpadas de halogénio ou de cerâmica. Eles têm um termómetro integrado, geralmente de sonda, que vai medir a temperatura no local onde nós pretendemos controlar. Ao ser programado para uma determinada temperatura, o termómetro vai ligar ou desligar os equipamentos de aquecimento consoante a temperatura fique demasiado baixa ou demasiado alta. Existe uma enorme variedade de termostatos que variam no número de equipamentos que se pode ligar,
na quantidade de temperaturas diferentes para os quais podem ser programados ao mesmo tempo, incluindo de acordo com o horário do dia, também na precisão e controle da temperatura e, claro, na qualidade e fiabilidade. Estes são sem dúvida a opção mais eficaz e menos sujeita a erros. No entanto, dependendo da sua complexidade, podem ser relativamente acessíveis ou bastante dispendiosos. Também importa saber utilizá-los. Recomendo vivamente a leitura dos manuais de instruções, porque a forma de funcionamento pode variar ligeiramente entre marcas. Os termostatos são adequados a qualquer controle de temperatura que queiramos fazer, incluindo na nossa casa se quisermos ligar lá um aquecedor. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre o controle de temperaturas, mas se surgirem perguntas, digam. Até breve.